poucos minutos, para a gente poder conseguir aí juntos estudar um pouquinho aí da palavra do Senhor Jesus. Pai eterno, Pai celestial, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa. Eu agradeço, Senhor, mais uma vez que o Senhor proveu de estarmos aqui. Senhor, os irmãos que ainda estão por vir, tira todo impedimento, abençoa a sua caminhada até essa igreja. Pai, em nome de Jesus, o que nós vamos estar estudando aqui hoje, Senhor, revela a nós, abra a nós, Senhor, o nosso entendimento do que o Senhor tem para nos dar essa noite. É o que nós pedimos e agradecemos desde já, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, antes da gente começar aí na lição 11 aí, eu gostaria que os irmãos pudessem abrir a sua Bíblia, quem tem Bíblia, para dar uma treinada, quem não tem, abre aí, o nosso irmão vai projetar aí, 2 Coríntios capítulo 5. E glória, acho que essa aí é a letrinha um pouquinho maior, tá vendo? Tá quase. Bênção de Deus, diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejados de ser revestido de nossa habitação que é do céu. Se todavia estamos vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, o que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou? Foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito Santo. Marca aí na sua Bíblia quem marcou esse versículo 5 aí, que coisa linda. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Marca aí na sua Bíblia também, versículo 7. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Versículo 10. Porque todos devemos comparecer antes ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Aleluia. Nós lemos 10 versículos aí do capítulo 5, de 2 Coríntios, e eu gostaria de perguntar para os irmãos, quem aqui é desejoso, mente não, hein, que o Espírito Santo está na casa. Quem aqui é desejoso da volta de Cristo? Oh, glória! De verdade, desejoso. Se você lê aqui dos 10 versículos aqui, como era ardente o desejo de Paulo, ter a morte dessa carne e poder estar com Cristo. Aleluia! E esses 10 versículos têm a boa narrativa do que nós vamos estudar hoje. Bom, nós estamos na lição 11. Glória a Deus. O ministério e o ministro da reconciliação. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de pedir o microfone aí para o nosso irmão do som, poder passar ali para o nosso irmão. Quem pode começar a ler aí para nós a passagem que vamos estudar hoje? Você pode? Lê para nós aí, A passagem que vamos estudar hoje, especialmente 2 Coríntios 5, 1, 8, dá continuidade à anterior. Por isso é bom considerar que o apóstolo Paulo terminou aqui a sua palavra
a respeito da glória acima de toda comparação e da necessidade de contemplar as coisas eternas e não as temporárias. Todo o texto do presente estudo, porém, pode ser constituído numa unidade, porque se refere ao ministério, iniciando com as motivações para exercê-lo, seguido do ensino sobre o ministério da reconciliação, e terminando com um precioso ensinamento acerca da conduta ministerial. Pedimos a você para considerar que os termos ministério e ministro denotam, sobretudo, função, e não posição ou cargo. De modo bem simples, pode-se afirmar que ministério é o serviço que o servo realiza. Sendo assim, o assunto dessa lição é exclusivo para os que são consagrados ministros. Não se aplica a todos aqueles que servem ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vocês conseguiram entender aí mais ou menos o que nós vamos estudar? Ele fala da primeira parte aí que nós vamos estar estudando, e ele dá uma pincelada sobre ministério e ministro. Às vezes a gente tem dúvida, a gente faz confusão no meio disso. É muito interessante que ele fala na última linha aí, se você quiser marcar aí, ó. Sendo assim, o assunto dessa lição... Se o nosso irmão, está muito alto para vocês o som? Porque para mim está super baixo, realmente. Eu vou botar mais para frente um pouquinho. Mas eu fui ali e não deu não. Não, deixa só mais um pouquinho. Vamos ver agora. Aí, som. Aí, eu me ouço melhor. Vamos lá. Marca aí, ó. Sendo assim, o assunto dessa lição não é exclusivo para quem são consagrados ministro, amém? Vocês entenderam? Então, mas eu não sou consagrado ministro. Aí ele completa aqui, mas se aplica a todos aqueles que servem ao Senhor. Em nome de Jesus, nós temos servido ao Senhor? Uma pergunta aí, para a gente entender um pouquinho mais. E gente, muita coisa boa. Tem alguma coisa aqui, um livro aqui, deve ser do pastor esse aqui. Esse é do senhor aí. Vamos lá. Continuando. Alguém tem uma dúvida entre ministério e ministro? Lição 11. Ao silêncio. Não, se perguntar a alguém, todo mundo vai dizer que não tem, né, pastor? Eu vou ler aqui resumidamente o que o dicionário fala, depois a gente discute mais um pouquinho. No dicionário Autelada da língua portuguesa, ministro é o chefe de um ministério, na hierarquia diplomática, apresentada a uma categoria abaixo de embaixador, pessoa que executa os desígnios ou trem, medianeiro, intermediário, executor, pessoa que exerce atividade sagrada em nome de uma igreja, como padres, pastores, ministro da fé. Segundo o dicionário, eu acho que é Michelin, está escrito aqui. Ministério significa um conjunto de ministros de Estado, parte da administração de um negócio de Estado, atribuído a cada ministro um exercício de um cargo, de uma função, de um cargo, de uma função. Quando a gente pega o significado de ministério e ministro, ele nos traz isso. Ele nos traz que muitas das vezes você é consagrado, você tem uma função, mas quando nós vamos à luz da palavra, tanto o apóstolo Paulo como o autor aqui da revista, ele quer que nós entendamos que todo aquele que se prostra a servir, quem se aplica a servir ao Senhor, é um ministro do Senhor. Amém? Todo mundo tem esse entendimento? Então vamos lá, vamos continuar. Vamos, as motivações para o ministério. Não sei se eu estou na frente de vocês aí, ó.
que não. Algumas motivações já foram indicadas no texto estudado na lição anterior. Aqui segue outras, são tão valiosas quanto aquelas. Habitação celestial. Depois de falar do seu sofrimento e glória futura, Paulo passa a tratar a questão da morte, a nossa casa terrestre desse tabernáculo. E é o nosso corpo mortal, assim como uma tenda. O tabernáculo serve apenas para um abrigo transportável, apropriado para os peregrinos viajantes. Gente, olha que interessante o que ele está querendo dizer aqui. Nós precisamos entender que nós estamos momentaneamente aqui na terra, que o nosso lugar é no céu. Nós não somos completos aqui. E ele está se referindo ao seguinte, que uma das motivações para a luta diária de um ministro do evangelho, do louvor, do templo, do som, seja qual for a atuação sua na igreja, é a morada celestial. Vocês já pensaram nisso? A gente não pensa nisso, né? A gente precisa ter uma transformação de mente. Eu confesso para os irmãos que muitas das vezes a gente está motivado em agradar o Senhor por tudo que Ele tem feito aqui na terra para nós. Mas quando eu estudei essa revista, ela melhorou um pouquinho a minha visão. Quando eu falo que melhorou, é o seguinte: eu já sou grato por tudo que tem feito, amém? Amém, Mateus? Todo mundo está entendendo? Nós já somos gratos por tudo que Deus tem feito, e isso nos motiva a servir, amém, Rosebis? Isso nos motiva a servir? E o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, que um dos estímulos a servir deve ser a nossa casa celestial, morada no céu. Então, é transformação de mente. Então, quer dizer, o que ele está querendo dizer? Não fica pensando aqui nas coisas da terra, não. Nós temos uma morada celestial eterna, já preparada para nos receber, e a nossa motivação de levar o evangelho, de trabalhar para ele, porque todo o trabalho aqui é esse, além de sobreviver. Primeiro lugar, sobreviver a esse mundo tenebroso. Segundo, anunciar o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso missão. Foi falado muito de missão, né? Quem foi no Atos 2? Quem foi no Atos 2 aí? Eita, Jesus, eu falo 2, mas é hoje. Amém. Eles mudaram, era Atos 2, depois eles mudaram para Atos hoje. Acho que eles mudaram. Sempre foi hoje? Ah, vamos ficar no 2, a pregação ontem foi no 2. Versículo 14, não foi? Recebereis poder. Então, irmãos, não é interessante que a lição está nos trazendo hoje? É para nós pararmos e examinarmos, pensar um pouquinho, né? Transformação de mente. Bom, vamos lá. O microfone já apareceu aí, não? Cadê o nosso irmão do som? Quem que pode ler? Quem que pode ler para nós aí? Deixa eu só abrir aqui que o vento não está deixando. Vamos lá. Eu já li. O novo corpo é melhor. Vê aí, Rosbis. Olha lá, o novo corpo é melhor. Olha a coisa linda lá, gente. O novo corpo é melhor. 2 Coríntios 5:1. Quando esse tabernáculo se desfizer, a alma ocupará um edifício feito por Deus, e não por mãos humanas, uma morada eterna nos céus. Amém. Vocês sabiam que essas particularidades foram revelações que Jesus deu a Paulo? Porque Jesus, quando esteve aqui, ele falou muito sobre a morada. Foi uma das últimas coisas. Ele falou: vou embora, preparar-vos um lugar, né, e voltarei para buscar vocês. Isso foi uma promessa de Jesus. Você começa a reparar agora, se você ler o capítulo 5 aqui, você começa a entender um pouco de profundidade de uma revelação que Paulo está dizendo de um corpo glorificado, um corpo edificado. Essa palavra ele está querendo dizer ali que ele vai construir para nós. E quando eu leio esse versículo, pastor, não sei se o senhor recorda da palavra da pastora Sandra,
Eu não sei se o senhor recorda, a gente estava uma vez reunido e ela falou que, inclusive, uma das percepções que ela tinha, que os corpos seriam diferentes. Entendeu? Tem pessoas que iam ter uma habilidade A, outra habilidade B, o corpo A, corpo B. Talvez não seríamos todos totalmente iguais. Era um discernimento que ela tinha. Bom, todo mundo entendeu o que a nossa irmã leu aí? Ele se referiu ao tabernáculo, ele está falando lá da época de Moisés, no tempo que ele construiu, da morada de Deus lá, ele está se referindo a que isso vai se desfazer, vai passar. Amém. Quem pode ler para nós o B aí? B. O novo corpo é imortal. Enquanto Ana vivemos Beatriz. com um corpo mortal, estamos sujeitos aos sofrimentos. Gememos, mas o crente não perde a aspiração de ser dotado de uma habitação celestial. Amém. Bom, já é um cumprimento lá do A, sobre essa habitação celestial. Mais uma vez, Paulo reafirmando, está aí a referência, 2 Coríntios 5:2. Amém? Vamos lá, meu irmão, pode ler o C. Quando Deus nos criou, tinha em mente o nosso estado glorificado, a casa não feita por mãos, eterna nos céus. Amém. O novo corpo cumpre o propósito de Deus. Então, 2 Coríntios 5:5. É outra revelação aí, ó. Amém? Tem outra revelação aí. Já havia um propósito de Deus, vamos dizer assim, desse povo celestial, amém? Com o corpo glorificado, morando com ele. Amém. Letra D. Habitar com o Senhor é melhor. A confiança nessas realidades permite a Paulo e permite a nós ter sempre bom ânimo. Sabemos que enquanto na terra não desfrutamos da plenitude do Senhor, por essa razão, Paulo dizia que era preferível morrer e habitar com o Senhor. A permanecer no corpo é estar ausente do Senhor, pois partir é estar com Cristo. É incomparável melhor. Gente, olha a profundidade dessas palavras, está lá em Filipenses 1:23. Projeta para nós aí, Filipenses 1:23, por favor. Ele dizendo o seguinte, que enquanto estamos num corpo aqui de carne, nós estamos ausente do Senhor, não é possível. A gente, até Deus compartilha da presença dele, mas não plena. E ele falou, é melhor eu estar num corpo glorificado com a presença do Senhor do que da vivo aqui. Vamos lá. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir, estar com Cristo, o que é incomparável melhor. Era um desejo de Paulo. Paulo, ele chegou um momento que aquilo tudo que Deus tinha revelado para ele era um desejo dele. Eu não vou nem levar pela questão da culpa do pecado, porque Deus tirou toda a culpa, ele já tinha esse entendimento. No primeiro momento, Paulo se culpava por tudo que tinha ocorrido, mas em outras cartas, Paulo fala sobre isso, que ele levou sobre si todas as dores, toda a culpa, inclusive, e infelizmente, acredita-se muito que esse era um dos espinhos da carne de Paulo, que Deus pede para tirar, e Deus fala, não, minha graça te basta. Ele teve que conviver com aquelas imagens dos crentes morrendo, de toda uma herança que ele tinha do passado. Então isso fazia muito mal para ele tinha um grande sofrimento com isso. Mas o que Deus falou com ele? Minha graça te basta. Você está fraco, é nessa sua fraqueza que você vai se fortalecer, que eu vou agir dentro de você na força. Amém? Vocês entenderam, gente? Então é no momento de grande luta, de grande batalha, que Deus quer operar em nós também. 2. Aí quem quiser, quem tem a revista aí quiser marcar, marca aí que
Esse D, habitar com o Senhor é melhor. 2, tribunal de Cristo. Quem pode ler aí? Vai, Babi. Olha lá. Mas pode ler lá, ó. Lá tá projetado também. Vou sair aqui que o vento é violento ali. O tribunal de Cristo. Um dia os cristãos terão a vida exposta diante do tribunal de Cristo. O que importa é isso a nós agora? Deve motivar-nos a nobre ambição. Nem Paulo nem nós podemos determinar quanto tempo viveremos no corpo e quando o deixaremos, mas todos podemos decidir como vamos viver até lá. A Paulo convinha ser agradável ao Senhor. Não há melhor ambição do que essa. Amém. Pode continuar? Bom, a Paulo convinha ser agradável ao Senhor. Eu achei interessante que no primeiro tópico ali que a nossa irmã leu, ele pergunta o que importa a nós agora. É uma pergunta. Se isso importa ou não importa, o que significa isso? Vai importar para quem não está andando na conformidade. Amém? Porque vai ter lá, gente, vai ter um telão. Já imagine lá no grande dia, um tribunal, vai ter um telão lá passando, né? Um grande julgamento. Um telão passando lá. Tudo aquilo que a gente, toda a nossa vida, né? E aí fica uma pergunta: importa? Não vai importar? Eita Jesus. Bem, devemos, aí foi que a nossa irmã leu, deve motivar-nos a nobre ambição. Oh Jesus. Uma pergunta que eu queria lançar aí, essa preciso que vocês respondam, né? O que tem motivo? Qual é a sua motivação? Vamos lá, começando lá, Mateus, é o microfone. Você tem uma motivação. Qual é a nobre motivação? Minha nobre motivação, eu creio que é se contar com Cristo, né? Lá na glória. Está na glória. Agora ficou mais fácil, né? A lição está dando a dica. Brincadeira. Não, ó, misericórdia, isso aqui foi que você nem leu. Não, glória. Estarmos na glória, é isso? Isso. E a nossa irmã aí, vizinha sua aí? Motivação. Dá uma cola para ela aí. Pô. Qual que é a sua motivação? Falou viver com Cristo. Viver com Cristo? Amém. Ô, gente, o Espírito Santo está aqui, tem que ser tudo verdade, hein? Não, porque a gente tem uma motivação. Qual é a motivação que nos fez sair mais cedo, se aprontar, vir aqui, estudar, ou ensaiar, ou cantar? É isso que a lição, é bem interessante que o tema central da lição isso é hoje. Ele está dando alguns caminhos. E se a gente não tinha esse pensamento, é por isso que o culto precisa ser racional. Precisa ser algo racional. Amém? Passa para a nossa irmã de verde lá, ó. Viver para Cristo? Fala o microfone aí para a gente. Não, a gente nem ouviu, irmã. O que ela falou? Fala, Babi. Agradar a Deus? Ah, viver para Cristo. Não, mas isso tem uma motivação. Agradar a Deus tem que ter um motivo. Qual? Arrepender? Mas por que a gente se arrepende? Porque a gente peca demais? Passa o microfone para o pastor aí, o pastor quer falar. Bem, queridos, a minha maior motivação é almas. Foi eu não, hein? Alguém aumentou lá, alguém aumentou aí, hein? Eu estava parado aqui. Agradar a Deus, sim. Não, pastor, o senhor falou a motivação, ganhar almas, mas tem um motivo do senhor fazer isso. Agradar a Deus. Agradar a Deus. Mas por que o senhor quer agradar a Deus? Por que eu respiro? Né? Por que eu respiro? Para viver. Não tem outra vida. Amém. Eu vou responder por mim. Qual a motivação
de querer agradar a Deus. É a vida. Não, é uma das coisas. Deus tem me ensinado a amar Ele. Ivan, Deus tem me ensinado a amar ao Senhor. Esse primeiro mandamento, ele é interessante. A gente fala amar, 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 amar. Aí a gente vai lá, projeta para nós aí. Quem ama Cristo aqui? Não, gente, mas peraí, vocês não entenderam. Quem ama Cristo? Amém. Levanta a mão. Aleluia. Dá um glória a Deus aí. Vocês aí atrás amam Cristo? Aí quando a gente ama, a gente quer agradar, não quer? Sim. Projeto para nós aí, João capítulo 14, versículo 21. Leia junto comigo, igreja. Não, está muito fraco. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que me ama. Agora para com seus pensamentos aí. Pensa direitinho. Ama mesmo? É isso aí. Então, o que motiva nós, além da morada celestial, além de vir até a igreja, além de vir adorar, deve ser amar Jesus. Às vezes, vocês já viram aquele versículo, está lá em Tiago, se eu não me engano, 3 ou alguma coisa, que a gente pede e não recebe porque pedir esmola? Vocês lembram desse versículo? Lembra? Alguém lembra? Todo mundo lembra aí? Vocês aí atrás lembram, irmã Rose? Lembra desse versículo? Pedis e não recebeis porque pedis mal? Está em Tiago 3 ou alguma coisa que eu não lembro? Então, irmãos, muitas das vezes, Deus tem falado muito comigo nesse versículo. Eu estou parado nesse versículo há um bom tempo. Eu paro com o pastor, a gente fala desse versículo. João 14, João 15, é maravilhoso. Quem puder ler, fala da videira, fala do amor. João era um discípulo apaixonado por Jesus. Apaixonado. E aí eu venho me referir aqui o seguinte: às vezes a gente pede e não recebe, porque pedir mal. É justamente porque às vezes nós estamos falhando no mandamento que é amar a Deus acima de todos e o próximo como nós mesmos. Porque quando a gente segue esse mandamento, a oração muda, a oração é diferente. Amém? Não estou fugindo da lição, estou trabalhando a nossa motivação ministerial, amém? Amém, irmã Miriam, irmão Henrique, glória. Nossa, parece que ficou mais forte, chuva aqui. Glória. Vamos lá, vamos continuar. Bom, a nossa irmã, nós já falamos, Tribunal de Cristo, a nobre ambição, B de bola, joga lá, B de bola. Aí, B de bola, olha lá, ó, gente. Deve dirigir-nos uma profunda motivação, a coisa vai só aprofundando. B de bola. O fato que comparecemos diante do Tribunal de Cristo não deve amedrontar-nos, e sim motivar-nos a fazer o bem. No Tribunal de Cristo, o cristão será avaliado quanto ao serviço prestado a ele, seja no que diz respeito à quantidade e qualidade. Amém? Nós seremos avaliados, amém? Vai ser, ué. Não, gente, tem critério. Vocês concordam que tem gente que trabalha menos e outros trabalham mais? Sim ou não, irmã? Fabrícia, você não concorda que Deus, na sua infinita sabedoria, criou uma forma de premiar aquele mais? E sabe que é engraçado? Ninguém vai ter inveja de ninguém vai estar com ciúme de ninguém, mas vai ter gente que vai estar com a coroa assim, ó, de tão pesado. Ô glória. Então, o que o nosso autor está dizendo aqui é o seguinte: que a motivação, ela não tem que ter o medo de estar lá, tem que ser motivada e fazer o melhor, porque naquele grande dia nós vamos apresentar. O que você fez? Tu pregou para quem? Tu falou com quem? E a gente tem um grande rótulo, muito importante mesmo, em nome de Jesus, irmão. Vamos gravar.
precisava, depois eu vou montar isso uma palavra para a igreja inteira, já que a igreja inteira não está aqui. A gente tem um rótulo, foi falado isso ontem lá no Atos hoje. A gente tem um rótulo que subia aqui nessa tribuna, aí eu estou fazendo algo para Deus, aí eu estou pregando, aí vou ter uma coroa lá. Não, irmãos, o trabalho ao Senhor, ele vai em todos os detalhes. E em nome de Jesus, fica aquele versículo lá que Jesus disse no finalzinho, quando lavou os pés do discípulo, que maior é o menor no reino. Então, muitas das vezes, quem a gente pensa que é o menor no reino, é esse que vai ser o maior. Jesus já deixou esse mandamento para a gente. Então, todo trabalho, seja arrumar cadeira, seja a pessoa que liga a luz, desliga a luz, fecha a janela, ora pelo próximo, liga e desliga o bebedouro, limpa a igreja, arruma a ceia, como a nossa irmã Miriam faz, ou louva, e etc, etc, etc. Gente, está sendo uma benção descendo aqui. Foi de uma vez? Tem um pelo. Não sei de onde veio, fomos estéreo. Deixa eu descer, Jesus. E aí, a gente tem que ter esse entendimento, amém? Todo mundo entendeu? Ok aí para todo mundo? Vamos lá para a gente. Ó, que beleza, está me tempo. Deus estimula-nos a integridade. Quem pode ler aí? O pastor já está até aí. Só consegue ler lá, pastor? Está ruim? C. Aí. Tá. Deve estimular-nos a integridade, segundo Coríntios, capítulo 5, de 11 a 13. O cristão não deve ter medo do Senhor, e sim respeito reverente, que o estimule ao trabalho, sabedores de que estaremos sob o julgamento de Cristo, segundo Coríntios 5:10. Devemos persuadir os outros a aceitarem o Evangelho, sem métodos dúbios, ou seja, sem métodos duvidosos, sem falsidade e com integridade, de modo a perceberem que os nossos motivos e ações são sabios. Glória a Deus, aleluia. Todo mundo entendeu aí? Amém? Ih, rapaz, estava esquecendo da chamada, já está na hora. Essa para nós, irmã. Irmãos, o dever de estimularmos a integridade. Então, a nossa integridade vai estimular e vai ser testemunho para os próximos que a palavra vai alcançar, amém? Amém? O amor de Cristo, essa é a terceira, talvez mais importante motivação para o ministério. Irmão, vocês estão entendendo as motivações, sim ou não? Amém? A sua força, bota lá, irmão, bota lá. Eita, lá, Chico, olha lá. A sua força constrangedora. A razão por que Paulo servia a Deus de forma tão abnegada era o amor de Cristo. Por esse amor era constrangido ou impelido a servi-lo. Ao morrer por nós, Jesus foi o nosso representante. Consequentemente, todos morreram. Isto é, todos os que creem em Cristo morreram para o pecado e agora não vivem para si mesmos, mas para aquele que por eles deu a vida na cruz e ressuscitou dos mortos. Irmãos, foi o que eu falei um pouquinho aqui antes, sobre a questão do amor. Se você não sente, se você ainda não entende esse amor, pede ao Pai, fala, Senhor, eu não consigo te ver, consigo te sentir, sei que o Senhor está aqui, me ensina a te amar. Eu nunca vou esquecer, essa frase vai ficar eternamente. A Bruna estava comigo quando eu conversei com a minha tia. Tinha 30 dias que o meu primo tinha falecido e eu fui visitar ela. A palavra dela é: eu sei que eu cumpri a minha obra, porque eu criei os meus filhos na casa do Senhor e eu ensinei a eles a amar a Cristo. Então assim, ela estava orgulhosa que ela ensinou os filhos a amar. Então nós devemos ensinar nossos filhos. Se nós não formos ensinados, então significa que é possível aprender. Amém? É possível.
Entendeu, Marcos? Se nós não amamos a Cristo, é possível aprender a amar a Cristo. Com a transformação da mente, com a transformação do entendimento. Ô glória, está terminando. Uma nova compreensão. Joga aí, uma nova compreensão. Olha a coisa linda lá, gente. Eita Jesus. A partir do momento em que o cristão entende o significado da morte de Cristo, toda a sua perspectiva de vida muda. Opa, peraí. Quem já entendeu ou tem dúvidas sobre essa perspectiva? Alguém tem dúvida? Se eu falar alguém, aí ninguém vai falar nada. Se eu falar assim, irmã Suzana, a partir do momento que o cristão entende o significado da morte de Cristo, toda a sua perspectiva muda. O que mudou na sua vida quando você entendeu essa perspectiva? Tá facinho, Ó, vamos lá a frase, olha a frase lá, ó. A partir do momento que o cristão entende o significado da morte de Cristo, será que todos os cristãos entendem o significado da morte de Cristo? Todos entendem? Tem gente precisando entender ainda, né? Amém. Mas os que entendem, muda a perspectiva de vida. Qual a sua perspectiva que você acha que mudou na sua vida? Muita coisa muda. No momento que a gente entende quem é Cristo, que Ele fez por nós, a nossa vida já não passa a ser mais o que a gente pensa, o que a gente acha. A gente começa a viver de acordo com o que Cristo vai nos ensinando, né? De acordo com o que a Bíblia vai nos ensinando a viver, né? Jesus, ele veio e mostrou como fazer, e hoje nós somos discípulos do Senhor. Então, como discípulo, a gente tem que viver de acordo com o que ele viveu. É claro que a gente vai aprendendo dia após dia, e eu acredito que até a vida de Cristo a gente está aprendendo. Então, a nossa percepção de antes era talvez uma vida vazia, e hoje a gente tem certeza da eternidade. Amém. Olha que interessante que o autor fala. Os homens deixam de ser julgados de forma carnal ou terrena, de acordo com a aparência. Passamos a vê-los com algumas preciosas, pelas quais Cristo também morreu. Olha que interessante isso aqui, pastor, o senhor já está até com o microfone. Quando nós entendemos que Cristo morreu por nós, a gente precisa entender que Ele também morreu pelo próximo, justamente aquele que nos faz mal, né? Etc, etc, etc. E aí, o amor precisa ser ressignificado. O que significa isso? Deus morreu por você e por mim. Morreu para quem faz o mal lá fora e para quem faz o bem. Então, a ressignificação vai mudando. Deus morreu pelos dois. Agora, os dois vão ser salvos? Não sabemos. Pode falar, pastor. Jesus, ele resume os 10 mandamentos em 2, ele te faz uma pegadinha com isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo te mesmo. Né? Porque nós temos o costume de dizer que aquilo que o outro fez é pecado e tentamos justificar o que nós fazemos. Né? Nós nos colocamos na posição de julgadores, de advogado e juiz. Ou seja, a gente já condena uma vez, e então o que nós temos que entender que quando Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, quando Ele se entregou por nós, Ele se entregou por aquela pessoa que está no nosso lado também, ou aquela que nós nem conhecemos, né? Às vezes nós queremos botar peso no pecado, né? O fulano, ele prostitui, tá? Mas você mente. E Deus não coloca o peso no pecado. Ele fala que todos aqueles que pecam morrerão. Todos. Sim. Então não existe um peso, não existe uma balança no pecado. Pecou, morreu. Então nós temos que colocar essa balança. Amém. É importante nós entendermos as perspectivas de ambos os lados. Foi o que o pastor acabou de falar. Nós temos uma tendência, por exemplo, se é nosso amigo, a gente vira advogado de defesa. Se a gente não gosta, a gente vira promotor de acusação. E se a gente não está inodoro, a gente quer ser juiz. Julgar. É muito importante, pastor, isso que eu vou falar aqui agora.
não é passar a mão na cabeça do pecado. O que significa isso? Não condenar o pecado. Não, pecado é pecado, gente. Nós podemos julgar o pecado. Amém? Isso é possível. O que nós não podemos é julgar a quem pecou. Isso aí não nos cabe isso. Pelo contrário, a palavra fala de nós apoiarmos, ajudarmos, darmos um ombro, perdoar. É difícil, mas essa é a lição. Quando a palavra de Deus diz que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, e nós, como filhos de Deus, nós devemos agir da mesma forma. Amém? Gostaria que pudesse colocar de pé aí, pessoal. Essa é a primeira. Aqui, ó, peraí. Vamos ler ali a C. A nova criatura em Cristo. O que crê em Cristo recebe uma nova natureza. Amém? Você recebeu uma nova natureza? Então você precisa ter uma mente transformada. Você não pode pensar como você pensava antes. Mesmo tendo que enfrentar o conflito entre fazer a parte da nova criação e ainda ser possuidor da velha natureza. O que significa isso? Que a velha natureza está aí. Ela está aí, Mateus. A velha natureza pecaminosa, a velha natureza da mentira, a velha natureza que julga, a velha natureza que não suporta, que não tem paciência, a velha natureza da tristeza, da depressão, está tudo aí. Mas a nova natureza, ela vai sobrepor, como? Vamos lá, racionalmente, com transformação da mente. Ok, Ivan, já tentei isso tudo, mas eu ainda não consegui. Calma, tem jeito para você. Você precisa ser batizado com fogo. Aí vem uma dúvida: pô, Ivan, mas será que eu fui batizado com fogo mesmo? Ué, uma coisa é certa: quem foi não tem dúvida. Se você já tem dúvida, então está faltando. Essa aí foi forte. Porque quem já entendeu, é diferente, gente. O batismo com fogo é diferente. E nós estamos falando, não é o... Pode falar, pastor. Quem é batizado com fogo perdoa. Perdoa, é diferente. Ama, um amor incondicional. Quem é batizado com fogo tem Cristo dentro de si, tem o Espírito Santo dentro de si. E age como se. Age dessa forma. Então a pessoa fala: sou batizado, mas não ama, não perdoa, não volta atrás. Tem que nascer de novo. Esse nascer de novo é diferente. O que eu estou querendo provocar aqui os irmãos é para a gente ter um entendimento que se essas velhas práticas permanecem na minha vida, eu preciso nascer de novo. Algo precisa mudar. Eu preciso buscar o batismo de fogo. E quando nós falamos do batismo de fogo, se você quiser dar o nome para o batismo do Espírito Santo, a Bíblia fala dos dois. Amém? Eu venho bater na tecla o seguinte, que é algo, se nós temos dúvida, é necessário buscar, porque a gente não foi ainda. Mas eu falo em língua, eu falo: não, mas precisa nascer de novo. Se puder, vai de novo, até ter transformação total, até que esse amor seja incondicional. É algo dentro de você que arde mais. Mas eu não sinto isso. Irmãos, eu sou um testemunho vivo. Eu cresci no Evangelho. Eu falava em línguas, crente, achando que estava lá, com os dois pés lá no Santo dos Santos. E eu tive um encontro com Jesus aos 36, 37 anos. Um encontro muito parecido com o de Paulo. Então significa que tem muita gente que pode estar na igreja, mas não pode ter tido esse encontro ainda. Amém? Se coloca de pé para a gente orar. O restante da lição vai ser dado na próxima aula 2, ok? Então você grava aí, próxima aula, aula 2 da lição 11. E glória. Bênção de Deus. Pedir ao nosso pastor que possa estar orando aí para encerrar esse momento, para a gente beber água, um pequeno cafezinho que deve aparecer ali, e em sequência a gente, culto de louvor e adoração, amém? Pode orar, pastor. Coloca a mão no seu coração. Tem um tempo rápido de você com Deus enquanto o pastor ora. Essa lição, ela
Estamos aqui, ó Deus, porque entendemos que o conhecimento do Senhor nos faz fortes. O conhecimento do Senhor, meu amado, nos liberta, nos cura, nos santifica e nos faz nos sentir verdadeiramente seus filhos. Pai, se existe algo em nós que tem impedido, Deus, de alcançarmos a plenitude da filiação, como diz em Romanos, Pai amado, o Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos do Senhor, somos filhos de Deus. E a criação, ela geme, ela gera a expectativa de ser libertas, ó Deus, pela manifestação dos filhos de Deus que somos nós, Deus. Senhor, se há alguma dúvida no nosso coração, nos mostra. Se há algum impedimento no nosso coração, nos mostra. Porque nós queremos, Pai amado, através desse ensino, buscar uma realidade espiritual, para que possamos, ó Pai, não ter medo do Senhor, não ter medo do Senhor, não ter medo de ir para o inferno, não ter medo de ficar para trás, mas tememos o Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nos ama. Um temor de amor, um temor de cuidado, um temor de entrega, um temor de escolha de estar na Tua presença, Senhor. Nós somos gratos pela vida do Ivan, que tem nos preparado para mais esses ensinos. Somos gratos pelos professores da escola dominical. Somos gratos pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, que nos faz ter sede de Ti, nos faz buscar a Tua presença, Senhor. Eu oro a Deus, nos consagra ao Senhor nesta tarde, preparando o nosso coração para o culto que teremos hoje, Pai amado, de louvor e adoração ao Senhor. E faça essa oração na Tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a gente tem água à sua direita ou esquerda e temos aqui na frente um cafezinho, quem for desejoso. E dentro aí de 10 minutos começa o culto, amém? Deus abençoe.